Boa noite, amados. Na graça e na bondade do Senhor Deus, estamos aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor no culto que Deus nos permite apresentar a Ele nessa hora tão agradável, onde no dia do Senhor, parar de nossas ocupações e cumprir aquilo que é de mais nobre, mais significativo para nós, que é o culto a Deus. Toda a nossa vida centrada e direcionada para a glória do Senhor. E a pregação da palavra é o momento de nós ouvirmos então. Já cantamos, já oramos, já nos comunicamos com Deus num diálogo santo de ouvir e falar na presença do Senhor. E nesse momento, pouco mais, nós vamos sentar e ouvir a voz do Senhor. E o curioso é que hoje nós vamos ouvir a voz do Senhor através de uma música. Não vou cantar não, por favor. Eu quero que vocês continuem aqui, por isso que eu não vou cantar. Mas é a música de Maria, o Cântico de Maria. Vocês conhecem? Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46 em diante. Todavia, eu vou ler um pouquinho antes, eu vou ler a partir do versículo 39. Enquanto os amados abrem a palavra do Senhor Deus, quero destacar a minha alegria de estar de volta aqui com vocês. Alguns já me conhecem e alguns estou conhecendo hoje. É uma satisfação muito grande rever os amados irmãos. Faz muito tempo que eu não tinha vindo aqui. Algumas pessoas já até cresceram do tempo que eu estive aqui, mas hoje me traz alegria no coração voltar aqui e estudar a palavra de Deus com vocês. E destacar a vida da irmã Maria Araújo. Vocês cuidem bem dela, viu? Eu a tenho como uma mãe, a chamo de manhinha, como baiano que sou, né? Então cuide bem desta amada irmã. Irmãos, o Cântico de Maria ocorreu num contexto bem peculiar. Está ali no capítulo 1, a partir do versículo 39. Vejam. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aí entra o Cântico de Maria, que é onde nós vamos estudar hoje. Então, disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos
e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar? Ó Deus eterno, exaltado e glorificado seja o Senhor. Tu que és o nosso Pai, nos alegramos de estar reunidos aqui com os teus servos, a igreja do Senhor, dispostos, ó Pai, a exaltar o teu nome e a fazer a tua vontade. Na tua presença, ó Pai, nos alegramos nesta hora de podermos ouvir a tua voz. E com base na tua palavra, rogamos que ela fale ao nosso coração e edifica-nos na tua presença. Assim oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. Amados, o Cântico de Maria, vocês vão achar muita similaridade com o Cântico de Ana, a mãe de Samuel, aquela que orava a Deus lá perante o sacerdote. Ela até achou que ela estivesse embriagada e não ficou muito bom ali. E a Ana fez uma música e você vai achar muitas nuances dessa mesma música aqui. E esse Cântico de Maria, vocês vão perceber que é de alguém que conhece bem a história redentiva, de fatos importantes que ocorreram na história, a vida de Abraão, de Moisés, fatos que Deus havia realizado em benefício do seu povo. E também é uma música que canta os atos do seu Filho, do Senhor Jesus, como até uma antecipação do ministério dele, veremos daqui a pouco. E o curioso é que Maria, quando fez esta música, ou pelo menos quando ela cantou, não sabemos se foi ela que compôs, creio que não, mas quando ela cantou essa música, ela era uma adolescente. Que Maria, quando estava grávida de Jesus, provavelmente ela tinha 15 anos. É a idade provável que achamos para ela nos estudos. 15 anos. Você conhece alguém de 15 anos? Uma mocinha de 15 anos? E é curioso como essa garota, me perdoe falar assim, demonstra tanto conhecimento bíblico, de profundidade doutrinária, conforme se vê nesta música aí. Ela é muito honrada desde todas as gerações, como ela mesma disse. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Sim, só isso. Não mais que. Exagero buscar um texto como esse e chamá-la de Mãe de Deus, ou tampouco dar-lhe o título de ou parte na Trindade, como querem alguns grupos fazer. Obviamente, não cabe a nós nem entrar numa discussão dessa, não seria nem um pouco saudável. Todavia, é um texto sagrado, de inspiração do Espírito Santo, escrito nas páginas da Palavra de Deus. Certamente temos que parar, debruçar e estudar com profundidade para aprendermos o que está escrito aí. Não por Maria, mas pelo Espírito Santo que inspirou Lucas quando escreveu este livro. Lucas, quando escreveu este livro, ele tinha como propósito trazer para os seus leitores, primeiramente Teófilo, que foi o camarada que bancou o projeto dele. Ele escreveu com o propósito de trazer a convicção da fé, a certeza da fé. É como tema geral deste livro. E este livro começa narrando para nós os anos iniciais da vida do Senhor Jesus Cristo, com o nascimento dele e alguns eventos que aconteceram antes e depois do seu nascimento, para então começar o ministério de Jesus,
na Galiléia, depois Jerusalém e, por fim, a última semana de vida dele. A estrutura do livro é basicamente esta. Então, na parte que cabe anterior ao nascimento dele, nós vemos uma mulher gestante, uma adolescente gestante. 15 anos, estava ela grávida do Espírito Santo. Ela não era casada, ela era uma prometida ao José, que viria a ser o seu esposo. Uma espécie de noivado com documento. É mais ou menos isso. Não seria nem namoro, mas um noivado já com cartório passado. É mais ou menos esse o sentido. Não é bem peculiar no nosso Código Civil isso, mas era uma prática ali recorrente. Então, é como se ela já estivesse casada, mas não tinha inaugurado as núpcias. Por isso que ela é chamada virgem. E, de fato, casou virgem. Obviamente, não continuou depois de casada virgem, né? Mas apenas casou virgem, óbvio. Todavia, uma vez virgem, ela aparece grávida. O que, por si só, já seria um escândalo, né? Tanto é que José teve que tomar alguns cuidados para não difamá-la, e ele próprio ficou meio receoso, óbvio. Mas aí o Senhor Deus apareceu a ele e acalmou as coisas ali, então a história prosseguiu. Mas sabendo ela que Maria também estava grávida, Isabel também estava grávida, Isabel era sua prima, sua tia, e estava grávida de João Batista. Então ela foi visitar a sua tia gestante. Imagina que quem tem assuntos em comum tende a se aproximar e conversar, né? As mães conversam com outras mães, e as grávidas conversam com outras grávidas, isso é muito natural. Então Maria, poxa, eu vou atrás da minha prima, minha tia lá, minha parente, para ela me ajudar nesse debate, nesse diálogo aí. Então vem essa narrativa anterior que eu coloquei para vocês aí, e quando Maria saudou então a Isabel, o João Batista mexeu na barriga da mãe. Isso já foi impactante, né? Tanto é que a própria Isabel menciona isso. Rapaz, aqui nós não estamos falando com qualquer pessoa, não. Aqui é sério o negócio. E ela manifesta isso aí. Essa música ela é considerada como Magnificat. É o nome que é dado a ela, da palavra em latim, que é o primeiro termo desta música, Magnificat. E é uma música que vista e traz alguns fundamentos históricos profundos, que pressupõe-se um assertivo conhecimento da história redentiva e principalmente um grande e íntimo conhecimento do Senhor Deus. É isso que Maria demonstra no seu diálogo aí, esta música oração. O foco deste cântico é aquilo que Deus está prestes a fazer, numa demonstração de poder. Nós estamos falando do ministério de Jesus. Então esse é o enfoque, ou seja, passa a ser uma música profética, tá? Pensando no que Jesus haveria de fazer, sem levar em conta a ordem social da humanidade pecaminosa. Mesmo assim, Jesus agiria com graça e benefício desse povo. Portanto, é uma antecipação do ministério de Jesus, e você vai perceber aquilo que Jesus fazia está bem próximo do que de fato Maria cantou. Se não, verifique em Lucas capítulo 6. Observa como a gente percebe nesta música alguns dos fatos, dos atos que Jesus Cristo faria, na mensagem que ele transmitiu, naquilo que chamamos do Sermão do Monte, só que Lucas ele coloca uma outra estrutura, não como Mateus, que coloca vários sermões pequenos juntos no Sermão do Monte. Lucas destrincha um pouquinho mais no ministério de Jesus. A forma de Lucas escrever é bem peculiar, distinta de Mateus, obviamente, porque o Senhor Deus preserva a personalidade dos escritores. Então Lucas traz o seu cuidado e a sua pesquisa acurada que ele fizera. Então o capítulo 6, versículo 20, diz assim: olhando Jesus para os seus discípulos, disse-lhes, vejam, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos.
Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estão fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, esse estudo do Senhor Jesus, esse sermão chamado de bem-aventuranças, está bem próximo também da mensagem ali de Maria, e a gente vai tentar entender um pouquinho mais daqui a pouco. Então, esta é uma oração cantada, como eu falei, e ela tem para nós uma liturgia de culto, porque aqui nós encontramos adoração, confissão e exposição da palavra. Maria transmite isso na sua música. Veja, ela fala do ser de Deus, ela fala da necessidade do homem e fala das obras de Deus. Na exposição, essa é a temática que é abordado aí. Tem um comentarista chamado Beth Kreitzer. Ele afirma nesse texto dizendo: a canção de Maria fortalece seu papel como uma das maiores professoras da fé cristã. Olha que legal. Para os intérpretes protestantes, continua Kreitzer, ela estabelece os elementos principais da relação entre Deus e o ser humano. Deus está no controle, enquanto nós somos inferiores e indignos. Nem os ricos, nem os líderes mundiais possuem qualquer tipo de poder em si mesmos. Pelo contrário, estão sujeitos à providência e justiça divinas. Maria sabe que está sujeita a Deus, que não é digna de sua atenção e que é acolhida por causa de sua misericórdia e graça. Não deve ser louvada pela virtude da humildade. Em vez disso, revela a misericórdia de Deus no fato de ter sido escolhida apesar da sua humildade, traduzida como inferioridade ou abjeção. Ao aceitar fielmente a graça de Deus, ela, Maria, se torna uma verdadeira modelo de esperança para todo aquele que é igualmente indigno da salvação. Eu gostei desse comentário, por isso eu queria trazer aqui para vocês. Olhando então para isso tudo, é que eu trago para vocês o tema, a adoração ao Deus gracioso. A música chamada Cântico de Maria ou Magnificat tem como tema a adoração ao Deus gracioso. Primeiro eu queria falar sobre adoração, já que queremos pensar nesse cântico, e é um cântico de adoração ao Deus gracioso, então quero primeiro, inicialmente, falar sobre a adoração. Destaca-se o ser de Deus. Neste cântico, vemos alguns indicativos a respeito de como o Senhor Deus se revela a seu povo no decurso da história. Esse conhecimento é esboçado por aquela que ele cantou. O verbo que dá nome a este cântico, como eu disse, Magnificat, no grego significa fazer grande ou alargar, traduzido assim em Mateus 23:5, como alargar, quando diz que ali os sacerdotes, os judeus, alargavam seus filactérios, é o mesmo termo que aparece aqui, alargar. Então, a minha alma se alarga, é essa a compreensão textual aqui para nós. O que significa, então, magnificar, como nós chamamos, glorificar, louvar, enaltecer, estimar, engrandecer, distinguir, exaltar, celebrar. Então, nossa versão aí, que nós usamos como texto básico, vocês viram aí? Minha alma engrandece. Então, a ideia de que eu tenho Deus em grande conta.
e eu não consigo me conter. Eu tenho que transmitir isto. Essa é a ideia textual para nós. Então, é um ato de exaltação do ser de Deus e, simultaneamente, quando você exalta a Deus, você o coloca acima de você. Então, é um ato duplo de exaltação e humilhação pessoal. Quando você exalta o Senhor Deus, você o exalta sobre quem? Sobre você. Então Maria faz isto. Ela exalta o Senhor Deus considerando a sua própria vida. Então ela reduz-se, ela humildemente se comporta como deve ser, na presença do Todo-Poderoso. Então ela exalta o Senhor e ao mesmo tempo se retrai diante daquele que é de fato Todo-Poderoso. Exaltar simultaneamente e humildade é o mesmo tempo em que adora ao Senhor Deus. Maria percebe ainda uma função soteriológica e acrescenta ali a sua humildade. Verso 48, ela percebe isso e ela destaca: porque contemplou na humildade da sua serva. Então ela se reporta a si mesmo desta forma. Se você perguntasse para Maria: quem é você? Ela disse: uma serva humilde. É isso que eu sou. Apenas isto, uma serva humilde. E se perguntasse a ela quem é Deus, ela vai engrandecer o nome do Senhor. Percebem? Percebe como a história, como nós a vemos falando de Maria, não é fiel ao que ela mesma pensava dela própria? E as pessoas deturpam o ensino que ela mesma deixou? Percebe que Deus é o único digno de adoração? Percebe que só a Ele o nosso louvor, o nosso cântico, o nosso culto? Uma pergunta caberia então nesta hora: por que Maria adora a Deus? Qual é a causa da adoração? E ela responde isto para nós. Ao responder isso, ela nos dá dois enfoques. O primeiro, no verso 49, ela fala do poder de Deus. No verso 49 diz: porque o poderoso me fez grandes coisas. Por que eu adoro a Deus? Porque Ele é poderoso. Então aqui nós temos o enfoque do poder de Deus. Esta é a razão porque Maria exalta o Senhor Deus. E ela se coloca como objeto do poder de Deus. O poderoso me fez grandes coisas. Olha que coisa maravilhosa. Ela se coloca como sendo alvo daquilo que Deus fez. E fez para mim. Fez em meu benefício. Então eu sou agraciado. É nesse sentido que ela diz: eu sou bem-aventurada. As gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Aquele que é todo-poderoso tem os olhos atentos a mim. É por isso que eu sou quem eu sou. Então essa é a primeira causa. E ela então percebe esta humildade de ser mãe do Redentor e a maravilhosa concepção do Espírito Santo, posto que ela concebeu pelo Espírito Santo e não pelo seu marido José. Ela foi concebida pelo Espírito Santo, daí nasceu o Redentor, o Filho de Deus e o Filho de Maria, o Deus homem ali encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a primeira causa do porquê Maria glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. A segunda causa, como eu disse, eram dois enfoques. O segundo enfoque trata da misericórdia de Deus, está no verso 50. Diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então a segunda razão, o segundo enfoque do porquê que Maria glorifica o nome de Deus é porque Ele é misericordioso. O primeiro enfoque, no versículo 49, porque Ele é poderoso. E o segundo, porque Ele é misericordioso. A união desses dois atos acontece a nossa salvação. O poderoso é misericordioso comigo, daí eu sou salvo. Perceber isso, irmãos, é motivo de glória a Deus.
porque eu glorifico pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Ele é poderoso e Ele é gracioso para comigo. Desta forma eu tenho motivo para glorificar o meu Senhor, o meu Salvador. Então, no versículo 50, ela apresenta a outra razão pelo qual devemos glorificar o Senhor Deus. E interessante uma palavra que aparece aí, que ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração. Ou seja, não tem fim. Você lembra que o autor lá de Lamentações disse que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e renovam-se a cada manhã? Grande é a sua fidelidade. Tem mais, lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus deu as tábuas da lei a Moisés, e ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei, dentro da lei de Deus está escrito assim, Êxodo 20, 5 e 6, não as adorarás, nem lhes darás culto, lembra de fazer imagem de escultura? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, o que diz lá? Até a terceira e quarta geração. Vou repetir, Deus afirmou que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Ih, rapaz, isso é sério, hein? Já imaginou, pais? Como nós estamos compromissados com os nossos filhos, netos e bisnetos? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Aí vem a segunda parte. Faço misericórdia até, lembram? 1000 gerações. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A misericórdia de Deus é de geração em geração, e para aqueles que guardam o mandamento do Senhor, Ele visita com misericórdia até 1000 gerações. Então, se nós temos preocupação com os nossos filhos, netos e bisnetos, devemos estar despreocupados, porque até 1000 gerações Ele vai abençoar com misericórdia aqueles que fazem parte da aliança do Senhor. Que maravilha, que dádiva de Deus para todos nós. Então, por que Maria glorifica a Deus? Porque Deus é poderoso, porque Deus é misericordioso. Amados, entre o primeiro enfoque e o segundo enfoque, temos uma frase, eu não pulei de propósito. Tem uma frasezinha aí, qual é? O primeiro enfoque, versículo 40, fala que Maria glorificou a Deus porque Ele é poderoso, e no segundo enfoque, porque Ele é misericordioso, versículo 50. Mas no meio dos dois, tem uma frasinha pequena aí. Santo é o seu nome. É exatamente a expressão de exaltação. Maria glorifica a Deus porque Ele é poderoso, porque Ele é misericordioso, e é como se ela estivesse elaborando o conceito, e antes de concluir o conceito, ela já interrompe e glorifica a Deus. Santo é o seu nome. O que significa isto? Amados, o que significa santidade? Santo é Deus como se tem revelado. Isso é atribuir santidade a Deus. É descrevê-lo como sendo infinitamente exaltado acima de todas as criaturas, daí também acima dela própria e, sobretudo, acima dos nossos pecados. Quando Maria então percebe-se no meio da causa da sua adoração e ela interrompe e rompe em adoração, ela está glorificando o nome do Senhor, dizendo: santo é o seu nome, dando a Deus então a prerrogativa que lhe é devida. Deus está acima de todos nós, Deus está acima até das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Isso também vemos lá em Isaías capítulo 57, versículo 15, quando afirma: porque assim diz o alto, lembram? O sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo.
Habito no alto e santo lugar, mas habito também, aonde? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita então em nosso coração. Que maravilha, como a Bíblia apresenta Deus para nós. Ele é um todo-poderoso, Ele é misericordioso, está acima de nós, mas habita em nós. Puxa! Quando o salmista diz que Deus coloca a sua mão na frente, atrás, por cima e em todo lugar, Ele envolve a nossa vida. Quando o salmista diz: para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda que me detenha nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão. Deus é motivo de adoração. Amados, a adoração ao Deus gracioso nos faz pensar não apenas sobre a adoração, mas também sobre a necessidade do homem. Você lembra que o apóstolo Paulo percebeu isso? Em Romanos 3, 23, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz que todos pecaram e carecem. O que é isso? Carecem. É a nossa necessidade. Carecem da glória de Deus. Esta música também de Maria destaca a necessidade do homem. E Maria se coloca como sendo a primeira a ter essa necessidade. Ela se aflige na sua humildade e busca em Deus o completar da sua vida. Aqui temos então uma boa descrição a respeito de quem é o homem à luz da palavra de Deus. E a perspectiva de uma cosmovisão cristã. Maria vê a si próprio, por exemplo, como alguém que deve adorar o Senhor Deus. Verso 46, ele fala: minha alma engrandece ao Senhor. Quem é o homem? Poderíamos afirmar então, numa cosmovisão, um homem é alguém que deve adorar o Senhor Deus. Quem é o homem? Versículo 47, diz assim: e o meu espírito se alegrou em Deus, o quê? Meu Salvador. Quem é o homem? É alguém que precisa de salvação, precisa de um Salvador. E Maria se coloca também desta forma. Ela fala: meu Salvador. Então significa que ela também precisa de salvação. Um outro aspecto também, no versículo 48, diz assim: porque contemplou na humildade da sua serva. Quem é o homem? Alguém humilde na postura de servo. Vocês acham que eu estou exagerando? É só lembrarmos do Senhor Jesus. Paulo disse que ele não usurpou ser igual a Deus, Filipenses 2. Não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus então encarna para representar os homens, ele se encarna como homem servo. E quando Maria percebe a função que ela está exercendo, ela diz: contemplou na humildade da sua serva. Então, numa cosmovisão cristã, dizemos: quem é o homem? Alguém que é humilde numa postura de servo. A Bíblia então deixa transparecer para nós quem de fato nós somos. Nós então devemos adorar a Deus, percebendo a nossa humildade. A adoração ao Deus gracioso, meus amados irmãos, reporta-nos então sobre a adoração, sobre a necessidade dos homens, mas também sobre as obras de Deus. Ora, se Ele é o Todo-Poderoso e misericordioso,
E se nós somos servos humildes, dependentes e carentes do Senhor Deus, como é que une os dois? O poder e a graça de Deus a uns homens carentes. Então, a ação de Deus em nosso benefício é que destaca assim na terceira parte desta música, e eu queria observar isso com vocês. A partir do versículo 51, este cântico, o Magnificat, descreve as obras de Deus. Primeiro, se refere ao braço forte de Deus, isto é, uma clara demonstração do seu poder. Lembra que ela falou que era o Todo-Poderoso? Então ela fala do seu poder. Verso 51, agiu com o seu braço valorosamente. Uma referência a quê? A força, a capacidade, ao poder de Deus. Agiu com o seu braço valorosamente. Aí diz, dispersou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então aqui nós temos toda esta percepção, eu queria trabalhar isso com vocês também. Então, diz que Deus agiu com o seu braço valorosamente. Quando ele age com o seu braço valorosamente, o que ele faz? Quando Deus então arregaça as mangas, lembra dessa expressão? Arregaçou as mangas, o que ele faz? Vamos para o trabalho, o que ele vai fazer nesta hora? Ele dispersa os soberbos no íntimo. Quando Deus vê um soberbo, espera aí, vem cá, bora conversar aqui nós dois. Já foi. Desnudou o braço, já foi. Deus vai agir. Derribou poderosos governantes. Você sabia que não existe um governo se Deus lá não colocar? O governo que nós temos, Deus colocou. Você pode até não gostar, direito que você tem. Você pode até orar e pedir para Deus trocar, direito que você tem. Mas quem colocou lá foi Ele. Às vezes é para juízo, às vezes é para graça. É assim que Deus faz. Confiemos no Senhor. Todos poderosos, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou o Faraó para atrair os judeus para o Egito por ocasião da fome. E foi Deus que colocou outro Faraó que não conseguiu os israelitas para escravizá-los. E foi Deus que colocou Moisés para destruir Faraó e matar Faraó no meio do Mar Vermelho. Foi Deus. Foi Deus que levantou reis da história da humanidade. O livro de Daniel, ele profetiza o crescimento dos reinos e o seu fim. É Deus quem governa todas as nações. Vocês lembram que um dos nomes de Deus é Rei dos Reis? Senhor dos Senhores? Então aí Maria percebe, ele derribou poderosos governantes. Eu queria lembrar vocês que Maria tinha 15 anos. Ela tinha essa concepção de que Deus derruba poderosos governantes. Ele, quando agiu com o seu braço valorosamente, também exaltou os humildes. É assim que o nosso Senhor faz. Até disse, né? Quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Satisfez a fome dos famintos. Foi assim no deserto. Foi assim na história de Israel. Foi assim na vida durante o período do ministério terreno de Jesus. E é assim em nossos dias. Deus satisfaz a fome dos famintos. Ele executou justiça social. Deus
executa também justiça social. O que mais? A partir do versículo 54, ainda falando do braço valoroso do Senhor, esse cântico nos faz perceber que o Senhor Deus tem um apreço pactual. Porque Maria começa a usar agora termos característicos da aliança do Senhor Deus para com Israel, através de Abraão, através de Moisés. E aqui ela então começa a trazer nuances da aliança, da forma como Deus se relaciona conosco através de aliança. E aqui ela percebe isso. Quer ver? Ela diz: amparou a Israel, seu servo. E esta frase é interessante, porque quando ela falou dela mesma, ela disse: Deus contemplou na sua humildade, ou a humildade da sua serva, não foi? Aí ela fala de Israel, não de Jacó, mas de Israel. E é significativo aqui, porque se ela estivesse considerando a atitude pecaminosa de Jacó, falaria o Jacó, mas ela considerou Israel como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste. Lembram da mudança do nome dele? Então Maria usa a palavra Israel, amparou a Israel, e ela usa o mesmo termo que usou para ele, seu servo. Então ela se iguala na forma como Deus tratou Israel e tratou dela, porque Deus nos trata sem acepções de pessoas, todos nós como carentes da glória do Senhor. Ainda fala que ele agiu com histórica misericórdia, verso 54, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E aqui estamos percebendo a aliança de Deus. Por quê? Porque ela fala a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Deus agiu com misericórdia em benefício de Abraão, o pai da fé. A misericórdia de Deus estava presente ali. E destaca ainda a fidelidade do Senhor, quando ele diz para sempre. Deus agiu com misericórdia para sempre. Olha lá, a favor de Abraão e sua descendência para sempre. Os filhos de Abraão são os filhos da fé. A igreja nada mais é que os atuais filhos da fé, filhos de Abraão, descendentes de Abraão. E Deus age com misericórdia ainda hoje para com a sua igreja. E aí ele diz, como prometera aos nossos pais. Ou seja, ele cumpre as promessas. Meus amados, vocês não percebem muita profundidade numa única música? De uma moça de 15 anos. Ela conhecia muito a palavra de Deus. Esta é a adoração, a música, o Magnificat, esboçado para nós. Eu queria trazer algumas aplicações para nós a partir desse texto. Vamos considerar? A primeira aplicação é que, como já até pontilhei algumas vezes, sendo este cântico de Maria, é de admiração, fala por mim, admira-me o fato de que uma jovem pudesse ser tão consciente de tantas verdades e profundas verdades. Aí eu falo por mim. Eu nasci na igreja presbiteriana. Eu já sou crente desde a minha infância. Eu sou da 4ª geração de presbiteriano na minha família. Deveria saber alguma coisa, né? Mas o que Maria esboça para nós aí são coisas que eu fui aprender no seminário e depois do seminário. O culpado foi minha mãe, meus pais? Não. O culpado fui eu que não me aprofundei nos estudos. Isso me faz lembrar do texto de Hebreus. Abre, por favor. Capítulo 5. Eu vou ler do versículo 11 em diante, e veja se isso não é motivo de tristeza para nós. Antes de ler,
eu queria que você respondesse para você mesmo a seguinte pergunta: quantos anos faz que você é crente? Não responda para mim, eu não quero depois confrontar com você lá fora. Quantos anos que você é crente? É possível que dos que aqui estão tenha mais tempo do que a vida toda que Maria tinha quando fez essa música. Boa parte aqui vai se enquadrar mais de 15 anos. Mas responda para você mesmo: quantos anos você tem de que é crente? Agora vamos ler o texto de Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Começou aí. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa é a primeira aplicação que nós temos. Quanto tempo temos de fé? Será que ainda somos crianças na doutrina? Será que não crescemos ainda? Ainda somos bebês? Não aprofundamos assuntos? Isso é humilhante para nós. Ao meu ver, Maria humilha boa parte da igreja hoje. A segunda aplicação é que nós devemos ser conscientes de que vivemos no mundo com diversas ou muitas cosmovisões. Existe concepção para tudo, cada qual pensa de um jeito. Nós vivemos no mundo com muitas cosmovisões, mas só tem uma que é autêntica. Aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No enfoque de muitas cosmovisões, a única que se permanece de pé é a cosmovisão cristã. Não aceitemos, amados irmãos, aquilo que estão ensinando fora dos arraiais bíblicos. Eu estou usando a palavra bíblico aqui com cuidado. Aquilo que envergonham, aquilo que são loucuras. E para refletir sobre isso, eu queria que nós lêssemos 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 29. Por favor, abra aí. Primeiros Coríntios 1, 26. Diz assim Paulo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O que seria sábio segundo a carne? Diploma de faculdade. É isso que é sábio segundo a carne. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos. Quem são os poderosos? Os governantes. Não foi chamado muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Quem são os de nobre nascimento? Os ricos. Paulo está dizendo: olha, observa que não tem muito desse perfil aqui não. Pelo contrário, olha o que ele diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios,
E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, tipo Maria, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que maravilha! A única cosmovisão, então, que nos leva a contento é exatamente a cosmovisão cristã. A terceira e última aplicação que eu quero trazer para vocês, meus amados, é que nós devemos lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E firmados estamos nas obras de Deus. Para fundamentar isso, eu não vou ler Lamentações, mas eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 e 12. Segundo Timóteo 1,11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, disse Paulo, estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Por quê? Lê comigo. Porque sei em quem tenho crido. Lê todos. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Estamos firmados, irmãos, na graça do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda boa compreensão dessas verdades. Amém, amados?